Meus amigos, eu vou fazer uma reflexão nessa oportunidade no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, e também outras passagens como 2 Reis, capítulo 26. Capítulo 6 de Isaías, versículo 1, diz a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enchia o templo. No ano da morte. Esse é o primeiro ponto. No ano da morte, onde havia uma epidemia de lepra que acometeu a vida do rei Uzias. E por causa dessa pandemia, que não havia cura, que não havia remédio, que não havia medicina que tratasse, morreu o homem que tinha maior proteção, o homem que tinha todos os privilégios e toda a estrutura do Estado para cuidar da sua saúde, para fazer o tratamento necessário. Mas, segundo o texto, diz que o rei morreu no ano da morte. E Uzias, com a morte do rei Uzias, houve uma comoção nacional. E porque Uzias não era qualquer rei. Uzias era um excelente rei. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 5, primeiramente, diz que no reinado, nos dias de Uzias, que ele reinou durante 52 anos, reinou em Judá durante 52 anos, aqui diz que ele buscou o Senhor e o Senhor fez prosperar o seu reinado. Nesse texto também fala que Uzias era um homem extremamente inteligente, era um homem que tinha visão, era um grande empreendedor. No versículo 10 fala que ele edificou torres no deserto, trazendo desenvolvimento, progresso, numa região onde não havia progresso, fortalecendo a segurança e a soberania nacional com grandes fortalezas para a proteção do seu povo. Fala também que ele cavou poços. Era um homem preocupado com o saneamento básico, com a qualidade de vida da população. Fala também que ele investia em gados, versículo 10 de 2 Crônicas, capítulo 26. Ele investia nas campinas, nas lavouras, nos lavradores, nos vinhateiros, nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então, ele patrocinava, ele financiava, ele promovia toda uma estrutura de governo para favorecer a classe operária, a classe trabalhadora, o homem do campo, para que houvesse prosperidade, para que houvesse alimento, para que houvesse grandes safras, grandes produções, para o enriquecimento da nação de Israel, para a prosperidade do povo de Israel. No versículo 11 de 2 Crônicas, capítulo 26, fala também que ele também tinha um grande exército de homens poderosos, versículo 12, homens valentes e valorosos. Versículo 13 fala que o exército era de guerreiros de mais de 307.500 homens que fazia guerra com forças bélicas. Ele investia na força bélica, porque ele buscava proteção para o seu povo. E com esse exército, ele colocava esse exército à disposição, segundo o versículo 13, para ajudar
contra os inimigos. Versículo 14 fala, e ele preparou, ele era um homem preparado e preparou outros. E preparou os seus exércitos com escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, fundas. Enfim, era um homem que capacitou o seu povo, que capacitou o seu exército, que capacitou a sua gente. Também era um homem moderno, um homem evoluído, um homem que investia em tecnologias. Versículo 15 diz, também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros para atirarem flechas, para atirarem grandes pedras. E essas pedras voavam como tochas de fogo. E por causa dessas invenções, dessas tecnologias desenvolvidas na época de Uzias, ele tomou fama. A fama dele foi até muito longe, segundo o versículo 15, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Então ele era um homem forte, ele era um homem bem preparado, bem instruído. O governo de Uzias era um governo forte e poderoso. Enfim, já no capítulo 6 de Isaías, aqui fala da morte do rei Uzias. Então, quando esse homem que amava o seu povo, que era um bom rei, um rei que cuidava do seu povo, foi infectado por uma doença chamada lepra, que na época era uma doença que não tinha cura, esse rei morreu. E todo o povo entrou em comoção nacional, e toda a nação ficou de luto por causa da morte do rei. Então, nessa revelação do capítulo 6 de Isaías, fala que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O que eu quero destacar desse texto é que no ano do luto, no ano da morte, no ano em que as pessoas já achavam que já não havia mais esperança, no ano em que as pessoas achavam que seria um ano de colapso, que seria um ano de perdas, que seria um ano de grande tristeza, de grande sofrimento, como de fato foi, o profeta Isaías, diz o texto, viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que nós podemos tirar dessa passagem, irmãos? É que quem governa é o Senhor. É que quem lidera as nossas vidas e quem sustenta todas as coisas não é homem, é o Senhor. E nesse período que nós estamos vivendo, um ano de morte, um ano de pandemia, um ano de colapso na saúde, um ano de dificuldade para todos, um ano em que a economia está sendo quebrada, um ano em que as pessoas estão tendo muito prejuízo, um ano de isolamento social, um ano de grandes restrições, um tempo de lockdown. O texto diz que o profeta viu o Senhor assentado no trono. Então, enquanto muitos de nós estamos pensando na desordem, no estado das coisas, no caos da política,
no caos da corrupção, no caos da direita, esquerda, ou do centro, ou do que seja, enquanto as pessoas estão preocupadas com ideologias políticas, enquanto as pessoas estão levantando bandeiras ideológicas, enquanto muitos estão crendo e fazendo apologia a nomes de pessoas de diferentes partidos, acreditando que ali está a resposta, acreditando que ali está a solução, acreditando que ali está aquele que vai ser o Salvador, aquele que vai mudar, aquele que vai transformar a história, aquele que vai nos tirar dessa situação de luto, dessa situação de dificuldade que nós encontramos. Enquanto muitos fazem manifestações, passeatas, ovacionando homens, nomes de homens e pessoas, em nome da boa política, em nome de um novo tempo, de uma nova realidade, de ideologias, o texto diz que o profeta viu o Senhor assentado no trono. Deus é que governa. Deus é que estabelece todas as coisas. Quando Uzias reinava, quando Uzias fazia prosperar, quando Uzias desenvolvia um estado de governo moderno, com progresso, com prosperidade, o povo se achava autossuficiente, o próprio Uzias, porque segundo Crônicas capítulo 26, diz lá que ele exaltou seu coração, ele também ficou soberbo, ele perdeu a humildade e ele se achava. Mas não só Uzias se achava, o povo também se achava. E daí então acontece esse tempo de morte, acontece esse tempo de calamidade. Chega esse momento, depois de 52 anos de reinado de Uzias, em que Uzias é acometido dessa pandemia e morre, e não resiste. E então, o povo entra num período de comoção, mas não só de comoção, mas de insegurança, de instabilidade, de preocupações. O que será de nós? Perdemos o nosso grande líder. E então o profeta, segundo o texto, viu o Senhor assentado no trono, no alto e sublime trono. Então, eu estou trazendo essa palavra para refletirmos que não é homens que governa, não é homens que domina. Por mais que tenhamos presidentes, por mais que tenhamos lideranças dentro do nosso governo, quem estabelece a ordem de todas as coisas é Deus. Deus é que determina como serão e como se desenvolverão cada coisa. E se existe as políticas, as más políticas, se existe a corrupção, se existe os grupos que entram no poder buscando seus próprios interesses, hão de prestar conta com Deus. Hão, num dado momento, de se confrontar com o Senhor Todo-Poderoso que está assentado num alto e sublime trono. E que a glória desse Deus enche todo o templo, mas também enche toda a terra,
Porque a ordem espiritual, a ordem divina, a ordem celestial, ela sucumbe todas as coisas. E no versículo 2 diz que o profeta viu serafins que estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. No versículo 1, diz que a glória do Senhor encheu o templo. Já no versículo 3, diz que toda a terra está cheia da sua glória. Então é assim que Deus estabelece. A glória do Senhor está sobre toda a terra. Não só sobre o Brasil, não só sobre a América Latina, mas está sobre a Europa, a Ásia, a África. Está sobre os países da Oceania. Deus comanda todas as coisas. A terra é extrato dos seus pés. Deus determina todas as coisas. E segundo o texto, no versículo 4 fala que os umbrais das portas se moveram com força e com voz que clamava: